paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco nos versículos 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo ou deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio, a leitura dos 2 primeiros livros de hoje. Vamos dar início à ministração dos 2 primeiros livros de hoje, logo após dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, a vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O capítulo 3 do livro dos Juízes contém 31 versículos. Servidão dos israelitas sob Cusã.
Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel. Isto é, provar quanto em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem para lhe ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam disso, 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Eles ficaram a fim de por eles provar Israel para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinham ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Segunda João, com um capítulo. Segunda João, com o capítulo, segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Presbítero, Senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, do Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, serão conosco verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Vamos à oração para dar início aos 70 rebanhos, sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura e renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa santa igreja virtual, @igreja 70 Santos, através dessa ministração da sua santa palavra. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia e muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Rebanho santo de número 36 e 35, 36 e 35. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 5, Lamentações, capítulo 5, para o rebanho santo de número 36 e 35. Capítulo 5 de Lamentações contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considere e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, a nossa casa a estrangeiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos.
capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A glória do segundo templo, no sétimo mês ao 20º mês, no sétimo mês ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes, que há entre vós 2 sobreviventes que viu esta casa na primeira glória. E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece o Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus desviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio deles vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1 para o rebanho santo de número 32, 40, 29 e 41. 32, 40, 29 e 41. Deuteronômio capítulo 1 contém 46 versículos. Primeiro discurso de Moisés. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu o Senhor, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote e Edrei. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 56.
os 53, 18, 54, 17 e 53. O livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 35. Gênesis, capítulo 35, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Capítulo 35 do livro de Gênesis contém 29 versículos. Jacó volta a Betel. Então diz Senhor Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Senhor Deus que apareceu quando fugia da presença de Saul, teu irmão. Então disse Jacó à tua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Senhor Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho, que está junto a Siquém. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69, 2, 71 e 69. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 34, Ezequiel, capítulo 34, para o rebanho 2, 71 e 69. Capítulo 34 do livro de Ezequiel contém 31 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 34 contém 31 versículos. Pastores e ovelhas, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. Comeis as gorduras, vestivos de lã e degolais o cevado. Mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. E o livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 32. Segunda Crônicas, capítulo 32, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Capítulo 32 do livro de 2 Crônicas contém 33 versículos. Senaqueribe ameaça Judá. Depois de tudo o que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de se apoderar delas. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, que pretendia guerrear contra Jerusalém,
Consultou os seus oficiais e os seus comandantes dos exércitos para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato do Senhor Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia da parte do nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço do Senhor Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Capítulo 13. Oséias, capítulo 13, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Capítulo 13 do livro de Oséias contém 16 versículos. A ira do Senhor contra Israel. Quando Efraim falava, tremia, se era exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora multiplicam pecados e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, diz-se deles, oferece sacrifício humano e beijos bezerros, por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 8, 2 Samuel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 10, 62,
62, 10, 62, 9 e 61. Capítulo 8, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. O capítulo 8 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos, a guerra de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os sujeitou e tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar por terra. Mediu-os com uma corda, mediu 2 cordéis para os matar, e 1 cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadazé, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este estabeleceu o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20 homens de pé. Aleijou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 3, Joel capítulo 3, para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Joel capítulo 3. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Bênção para um povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habito em Sião. O meu santo monte Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado, o Senhor habita em Sião. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Filemão com 1 capítulo. Capítulo 1 do livro de Filemão contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos.
Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Para os rebanhos santos de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 16 do livro de Marcos contém 20 versículos. A ressurreição. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo do Senhor Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois de nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com manto branco, e ficaram espantadas. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Daniel, capítulo 6, contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. O livro é o livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Capítulo 2. Naum, capítulo 2, que contém 13 versículos. A queda de Nínive. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores os tenham despojado e destruído os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate, o aço dos carros cintila o dia da sua preparação. Vibram as lanças, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções. O seu parecer é o de tochas, e correm como relâmpagos. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro da cidade. O escudo protetor é preparado. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43.
Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. O capítulo 13 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A besta que subiu do mar. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinham 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, como pés como de urso, e a boca como a de leão. O dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. 1 Samuel com 31 capítulos. Capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Capítulo 2 do livro de 1 Samuel contém 23 versículos. Perdão, capítulo 2 do livro de 1 Samuel contém 36 versículos. A oração de Ana. Então orou Ana e disse: meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, tocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor, Deus da sabedoria, e pesa todas as gerações da balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. E é o livro de 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. Exemplo de Paulo. Por este motivo eu exorto que desperte o dom do Senhor Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque o Senhor Deus não deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te vergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, de que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.
Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da Tua Santa Palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, que seja onde estiver, essas vidas sejam livres, e em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje, que é o livro de 1 Coríntios, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. É o nosso 13º livro de hoje, ou é o nosso penúltimo livro de hoje, perdão. 1 Coríntios, capítulo 3, que contém 23 versículos, da responsabilidade dos pregadores, segundo a graça do Senhor Deus que me foi dada, pois eu, como sábio, construtor e fundamento, o fundamento outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, do qual o Senhor Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos ao último livro de hoje. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, contém 29 versículos. Fé ou cumprimento da lei? Os insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de vossos olhos que foi exposto o Senhor Jesus o Cristo crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. E eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja tenha no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos a mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria, em espírito e em verdade, João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional, Romanos 12, 1 a 8. Foco no 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro o culto, então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45, Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual, religioso de fé e igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia, e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 23 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois eu vou fazer o sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês através do livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração nesse dia. Você que mentalizou o 15, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 15. Você que mentalizou o 14, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 15. Perdão. Você que mentalizou o 14, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de 1 João, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Você que mentalizou o 21, a mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 35. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 34. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Você que mentalizou 1, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, a mensagem para você está no livro de Oséias, capítulo 13. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Você que mentalizou o 3, a mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou o número 9, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 16. Você que mentalizou o 22, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o 6, a mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Você que mentalizou o 11, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou o 18, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 3.
E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. E essas denúncias te trazem, no mínimo, de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 15, Juízes 3, o 10, 2 João 1, o 17, Lamentações 5, o 14, Ageu capítulo 2, o 13, 1 João capítulo 4, o 20, Deuteronômios capítulo 1, o 21, Gênesis capítulo 35, o 8, Ezequiel 34, o 2, 2 Crônica 32, 2 Crônicas 32, o 1 Timóteo capítulo 1, o 12 Oséias 13, o 19 2 Samuel 8, o 3 Joel 3, o 9 Filemão capítulo 1, o 5 Marcos 16, o 22 Daniel 6, o 6 Naum capítulo 2, o 16 Apocalipse 13, o 4 1 Samuel 2, o 11 2 Timóteo 1, o 18, 1 Coríntios 3, o 7, Gálatas 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até a 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando contato
com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, vocês também da Colômbia, da Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.